Bom dia, meu nome é Tiago Cosmo, sou catequista da paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos. E hoje eu irei falar sobre um assunto que é muito importante para todos os cristãos. Qual a pedra fundamental a qual a igreja foi edificada? São Pedro ou Jesus Cristo? No Evangelho de São Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19, encontramos o texto no qual Cristo funda a sua igreja. Lá, ele a funda sobre uma rocha, uma pedra fundamental. Eu declaro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As forças do inferno jamais poderão detê-la, e eu vou dar a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Na interpretação católica dessa leitura, a rocha citada como pedra fundamental é o apóstolo São Pedro. Isso ocorre porque, além de mudar o nome do apóstolo de Simão para Pedro, que significa literalmente pedra ou rocha, Jesus também lhe entrega as chaves do reino dos céus, que simbolizam a autoridade de governo. No entanto, existem algumas correntes teológicas que rejeitam essa interpretação e dizem que a pedra fundamental não é São Pedro, mas o próprio Cristo, pois Jesus estaria falando dele mesmo. Para colaborar com essa ideia, elas citam outras leituras, como por exemplo, Efésios 2:20 e Atos dos Apóstolos 4:11, que também identificam Cristo como pedra. Eles chamam de pedra de tropeço e pedra angular, a pedra rejeitada pelos construtores. Ou seja, segundo esta ideia, Jesus não pode colocar Pedro como pedra fundamental da igreja, porque ele próprio já é essa pedra. E como o Evangelho diz, ninguém pode colocar outro fundamento além daquele que já existe. Porém, este pensamento está completamente equivocado, uma vez que a autoridade de Pedro não retira a autoridade de Cristo. Na verdade, tanto Jesus Cristo quanto São Pedro são a pedra fundamental da Santa Igreja, e uma autoridade não contradiz a outra. Mas para entendermos completamente essa questão, sem deixar nenhuma dúvida, precisamos entender qual a natureza da Santa Igreja. A Santa Igreja não é uma invenção humana, mas é fundada pelo próprio Cristo. Ou seja, ela é uma instituição divina. E tal qual o próprio Cristo, ela possui duas naturezas. Uma natureza humana, que nós chamamos de igreja visível, e uma natureza divina, que nós chamamos de igreja invisível. A natureza humana reside no nosso mundo e é formada pelos leigos e pelo clero. Já a natureza divina da igreja, a igreja invisível, reside no purgatório e no paraíso, e é formada pelo próprio Deus, junto com os anjos e os santos. Cristo é a pedra fundamental da igreja invisível, assim como sua cabeça e o seu pastor, enquanto São Pedro e também todos os seus sucessores também são a pedra fundamental, a cabeça e o pastor, porém, da igreja visível, da igreja terrena. É por isso que uma autoridade não anula a outra, porque são duas autoridades diferentes utilizadas em contextos diferentes. Cristo possui a autoridade divina e a autoridade suprema sobre toda a Santa Igreja, principalmente a Igreja Celeste.
enquanto São Pedro e os demais papas possuem uma autoridade apenas sobre a igreja terrena. Ela não é uma autoridade humana, visto que foi concedida pelo próprio Cristo, mas a autoridade papal reside na igreja visível e na autoridade, e essa autoridade é necessária para manter a igreja terrena como fundamento da verdade e também a igreja em comunhão com a igreja invisível. Isso se dá pela assistência do Espírito Santo, que auxilia o Papa a não cometer erros. O Papa é sim a pedra fundamental, assim como Cristo, porém a pedra fundamental unicamente da igreja humana, da igreja terrena no caso. Nós devemos obediência a ele, porque o próprio Cristo quis que fosse assim, e ele é necessário para manter as duas partes da igreja conectadas e funcionando corretamente. Muito obrigado a todos, que Deus vos conceda os dons da sabedoria e do entendimento, e que ele sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia a todos.